Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Agora nessa segunda etapa, essa segunda fase do Momento do Esporte, você vai saber tudo sobre o jogão de amanhã, né? O grande clássico de amanhã, Botafogo e Vasco no Engenhão, às 21h30. Você vai saber também sobre a seleção brasileira, que se despediu com derrota, né? Perdeu de 1-0 para a Bolívia, né? E a Bolívia agora vai para a repescagem. Vai saber também, vai saber a classificação, os jogos pela Copa do Brasil, tudo aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Cobrando o tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Bandeirantes, 7 anos na TV Record, 4 anos na Caracol, lá nos países sul-americanos, depois na Litoral, agora estamos aqui, na TV Diversidade, no Brasil e no mundo, e na Napa TV, aqui apresentando o Momento do Esporte. Você aí, no Oiapoque, ou Chuí, onde quer que você esteja, eu vou fazer um pedido todo especial para você. Não é inscrito no nosso canal? Inscreva no nosso canal, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. É o canal secundário da Napa TV, tá ali, olha, Momento do Esporte, Napa TV. Momento do Esporte, Napa TV. Não é inscrito? Inscreva-se, dê o seu joinha. Começaram o programa então falando da seleção brasileira, que teve uma despedida melancólica, né? Perdeu para a Bolívia, lá em Los Altos, né? 4.150 metros de altitude, a cidade mais alta do mundo. E eu só discordo de uma coisa, antes de colocar ali classificação, antes de colocar o resultado dos jogos, eu só discordo de uma coisa. É, sinceramente, desumano colocar em jogos desse estado. É desumano. A FIFA só vai abrir o olho quando alguém morrer dentro do campo. Aí vão abrir o olho. Bom, vamos então começar falando da rodada, a última rodada das eliminatórias, a 18ª rodada. Você já vai ver aqui na telinha da Napa TV, da TV Universidade, os resultados. Estão ali, ó. O Equador venceu a Argentina, um gol de Ené Valencia, 1-0, um gol de pênalti. Peru perdeu em casa para o Paraguai. Olha o Paraguai aí subindo de produção, né? A Venezuela tinha tudo para ir para a repescagem, jogou em casa e foi goleada pela Colômbia, 6-3 para a Colômbia. Bolívia venceu o Brasil, e era de se esperar, cansei de falar aqui nos nossos programas, que o jogo lá ia ser realmente um palco formiga. E o Chile, né, terminou como iniciou, sem ganhar. Chile lanterna, né, 0-0 com o Uruguai, né. Dito isto, você vai agora curtir a classificação, né, que foi a classificação. Primeiro a Argentina com 38, Equador o segundo com 29, Colômbia o terceiro com 28, Uruguai é o quarto com 28, Brasil quinto, olha só, Brasil quinto, né? Quinto colocado com 28, meu Deus do céu. Paraguai o sexto com 28, são as 6 seleções classificadas para o Mundial de 2026. A Bolívia conseguiu aí a classificação para a repescagem, é a 7ª com 20, ao vencer o Brasil. A Venezuela é a 8ª com 18, Peru é o 9º com 12 e o Chile é o 10º com 11 pontos. Ou seja, Venezuela, Peru e Chile estão eliminados. Vamos falar agora da seleção brasileira, esse jogo que realmente, o jogo que a gente cantou essa pedra. Nós cantamos essa pedra. Você está vendo aí os treinos que foram realizados lá na Grande Comaria. A gente cantou essa pedra. Eu falei durante 4 programas sobre esse jogo. E mesmo depois do jogo contra o Chile, que o Brasil jogou muito bem, venceu por 3-0, eu falei, olha, o teste final vai ser contra a Bolívia. A seleção brasileira está classificada? Tá. Mas olha, é muito pouco em se tratando de uma seleção brasileira. Bom, a 5ª colocada, onde temos Equador, Colômbia e Uruguai, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não quero culpar aqui o Ancelotti, Carlos Ancelotti, que foi trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Ele pegou a maldição aí dos treinadores que passaram por aí, Fernando Diniz, o próprio Dorival, os caras, Ramon Menezes, que envergonharam o nosso futebol. Ele tentou aí, com a qualidade, com o nome, resgatar
o nome da seleção brasileira, mas é pouco. É pouco para uma seleção que um dia foi considerada a melhor do mundo. E um dia, né? Então, eu não aprovo, não vou aprovar nunca que a seleção brasileira entre, mesmo sendo nessa altitude, não se faz teste com o jogador. Que teste foi esse que ele fez? Colocou o time de reserva. Vai avaliar como? Naquela altitude madrasta, aquela altitude maligna. Não tem como. Não tem como. Eu repito aqui. Pô, isso é testar o inimigo. Entendeu? Eu quero ver agora nas próximas convocações se ele vai dar oportunidade para esses jogadores que jogaram na altitude. Aí sim, aí eu vou ver. Porque lá contra a Colômbia não teve condições. Tanto é que no segundo tempo, 15, 20 minutos, ele botou os jogadores titulares, né? Não adiantava mais. A Bolívia dominou o campo, podia ser 3, 4. Lá é muito difícil, gente. Lá é muito difícil, você respira com dificuldade. Então, eu acho que o Ancelotti vai ter que dar oportunidade para esses heróis que foram lá e jogaram na altitude, né? E eles conseguiram 1-0 com um golzinho de pênalti feito pelo Bruno Guimarães. Bom, sai da seleção brasileira, agora vamos aguardar os dois amistosos aí contra o Japão e Coreia, vamos ver que tipo quais os jogadores que ele vai chamar, né? Com certeza o Vini vai vir, o Rodrigo, enfim, Militão, vamos ver. Vamos falar agora de Copa do Brasil, né? Que hoje nós teremos a volta da Copa do Brasil, são 2 jogos hoje e 2 jogos amanhã, você vai ver aqui na telinha da Napa TV de Diversidade os jogos, né? Então hoje, quarta-feira, teremos Fluminense e Bahia no Maracanã, 19h30, e Corinthians e Atlético Paranaense lá na Neoquímica, às 21h30. Amanhã, quinta-feira, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético Mineiro está de técnico novo, né? Vai ter que reverter o placar do primeiro jogo, que o Cruzeiro venceu. E Botafogo e Vasco, foi empate, né? Foi 1-1. Então, são os jogos pelas quartas de final. Quem ganhar, meu amigo, vai embora. Vamos, olha, vem de falar agora do clube do seu coração, claro. E eu começo falando, sabe quem? Do Botafogo nisso. O técnico Carlo Ancelotti, ele não sabe se vai poder contar com o Vitinho ou não. Vitinho, que estava servindo a seleção brasileira, né? O Vitinho que até teve uma atuação maravilhosa, mas vai chegar cansado, né? O jogo é amanhã, cara. O jogador chega com disposição e quer jogar e o técnico coloca, né? Vai de bala, né? O Joares, muitas vezes, serviu a seleção, voltava e entrava e arrebentava, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas quem vai falar tudo de Botafogo é ele. Vem de lá, meu querido Marcos Salles, fale do Botafogo aí pro povão. Olá, Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. E os ingressos estão esgotados, é exatamente isso. A torcida do Botafogo comprou todos os ingressos que estavam disponíveis pela primeira vez no ano e a torcida do Vasco não fez diferente. Foi lá e comprou todos os ingressos que estavam disponíveis para a torcida visitante e teremos aí uma tendência de mais de 40 mil torcedores no estádio Newton Santos na noite de quinta-feira, 21h30, né, onde Botafogo e Vasco vão decidir quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Um novo empate, a disputa vai para a marca dos pênaltis e quem vencer passa a próxima fase. Botafogo tem a dúvida aí do Vitinho, né? A tendência é que ele fique no banco de reservas e o Botafogo tem ali no seu setor defensivo Caio Pantaleão e também o Barbosa, a zaga que menos gols sofreu aí quando estão jogando juntos. Então com isso o Botafogo tem esse setor forte e também é um time que costuma marcar gols. Então o Vasco vai ter que furar esse bloqueio e ainda tem que parar o ataque da equipe do Botafogo. O Botafogo, inclusive, que apresentou aí a última contratação, que é o zagueiro Gabriel Bahia, ele que estava no Volta Redonda, zagueiro destro, que vem aí para compor o elenco, já que o Bastos tá fora, né, a operação no joelho, ele ainda vai ficar um tempo fora, e o Caio Pantaleão se recuperou recentemente, mas não tinha um zagueiro destro como reserva, e agora chega aí o Gabriel Bahia para poder compor ali o elenco do Botafogo. A expectativa é grande aí para esse jogo de amanhã à noite e com isso, a torcida do Botafogo e também do Vasco vão estar empolgadas, lotando ali o Newton Santos, Napoleão.
Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Além, claro, do Vitinho que nós falamos, tem o Savarino também, que estava servindo a seleção da Venezuela. Em compensação, o técnico Carlo Ancelotti tem 3 reforços, conforme o próprio Marcos Salles falou, né? Ele volta aí o Marlon Freitas, o Barbosa, o Alexandre Barbosa, o Alex Telles, né? Pô, quer dizer, já está mais encorpado o time aí, praticamente o time principal, né? O Savarino, que é o camisa 10, é o jogador que desequilibra, também vai estar voltando hoje. De repente chega com disposição, não, eu quero jogar, e o técnico vai dizer não. Como é que vai dizer não para o jogador da qualidade do Savarino? Então eu repito, o jogo é muito importante. O primeiro jogo foi 1-1, São Januário. Marquinhos já informou, todos os ingressos praticamente vendidos, né? Casa cheia amanhã, e sempre que os jogos são no Engenhão, a torcida do Botafogo faz aquela festa bonita, né? E eu só espero que não haja confusão, que não haja briga, que os torcedores torçam com muito empenho, com muito afinco, mas que seja na paz, na tranquilidade. E quero lembrar aqui os torcedores o seguinte: tá aberto. Empate, tira o livro da marca do pênalti. Quem ganhar, passa para a próxima fase. Então, o jogo vai ser realmente um palco-formiga. É clássico, né? Segundo o Jardel, lembra do Jardel, torcedor vascaíno? Clássico é clássico e vice-versa. Então, botar na telinha aí o provável time do Botafogo. É o John no gol, o Vitinho ou o Matheus Ponte. Acredito que seja o Matheus Ponte. Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles. Essa zaga do Botafogo dificilmente toma gols, né? Marlon Freitas voltando, Danilo, né? E se o menino jogar, o Marlon Freitas vai um pouquinho mais adiantado, por isso foi repetido ali, o Montoro, o Savarino ou o Cris Ramos, o Arthur e o Arthur Cabral ou o Jefinho. Esse é o time do Botafogo. Botafogo, eu repito, precisa fazer um bom jogo, vai jogar em casa com apoio de sua torcida para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? O Botafogo foi eliminado da Libertadores. O Botafogo precisa justificar aí o investimento, tá? Sair do Botafogo, vamos para o aniversário do Botafogo. Machão da Gama, o gigante da colina, né? O Vasco que teve também tempo aí para treinar. O técnico Fernando Diniz fez algumas observações, mas já adiantou, né? O Vasco contratou o zagueiro, mas não adiantou. Ele contratou o zagueiro, até o zagueiro de qualidade, né? Que é o Renan. Só que ele vai manter o Hugo Moura ali na zaga. Quem vai falar tudo de Vasco, ele nem sou como melhor o Vasco do que ele. Marcos Salles, fala do Machão da Gama aí para esse jogo. De volta, Napoleão, para falar do adversário do Botafogo, o Vasco da Gama, que encerrou na manhã de hoje aí os treinos visando aí esse jogo decisivo diante da equipe do Botafogo no Newton Santos, amanhã à noite. E o técnico, o Fernando Diniz, tem boas notícias, né? Já que ele conta aí com o retorno do Paulo Henrique, também do Tietê, e aí ele, né, tem esses jogadores que são importantes no esquema tático dele. A tendência é, inclusive, que ele mantenha ali, né, na zaga o Hugo Moura e também o Lucas Freitas, já que os jogadores estão aí entrosados, e a chegada do Carlos Cuesta, que ainda não está inscrito, né, ele não pode ser inscrito na Copa do Brasil, só para o Campeonato Brasileiro. E o Robert Renan, que chegou, treinou, mas ainda não tem entrosamento com os companheiros, a tendência é que ele fique no banco, assim como também o Matheus França. E o meio de campo deve ser ocupado ali pelo Tietê, que deve retornar ao lado do Barros, e aí completando o meio de campo o Felipe Coutinho. O time do Vasco, né, que está nessa expectativa de fazer um bom jogo e conseguir a classificação na próxima fase. A torcida do Vasco também vai estar, né, no número considerável lá, esgotou os ingressos e vai fazer uma festa também lá no Newton Santos apoiando o time do Vasco, que precisa vencer para poder passar a próxima fase, né? Qualquer um dos dois times só passa em caso de vitória, Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. O Marcos Salles bateu tudo de primeira, né? O técnico Fernando Diniz tem os reforços aí do Paulo Henrique. Aliás, esse Paulo Henrique, como diria o Osmar Santos, o pai da matéria, é um animal. O cara ali pelo lado direito. Eu acho que se ele não tivesse machucado, ele seria convocado. Tá jogando demais o Paulo Henrique e é um grande reforço. E o Tietê também, né? Um carregador de piano do Vasco. Então são dois jogadores importantes, né? Conforme eu falei na abertura, o Vasco contratou aí alguns jogadores importantes. Eu vou citar aqui o Robert Renan, zagueiro. Tanto o Fernando Diniz pediu, contratou o Matheus França, bem atacante. Todos esses jogadores vão ficar à disposição ali, né, caso seja necessário,
serem colocados no segundo tempo. Agora, o time, Vasco sabe. Vasco tem que jogar com o regulamento embaixo do braço, tentar ir para o empate e depois, obviamente, tiro livre da marca do pênalti, o empate persistindo. O Vasco fazer 1 a 0 com o gol do Verrete, tá tudo bem, tudo muito bem. Que provável, bota na telinha aí. O Léo Jardim, o Paulo Henrique volta à equipe, o Maurício Lemos, o Hugo Moura e o Lucas Piton, o Thiago Mendes ou o Barros, Tietchan e Felipe Coutinho, Ryan, Verrete ou David e o Nuno Moreira, né? Provavelmente deve começar com Barros, né? Thiago Mendes tem chance também. Estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Sexta-feira tem mais, muitas notícias, é a volta do Brasileirão 2025, com muitas novidades, jogos importantes e também, claro, vamos falar da Copa do Brasil, né? Dos resultados dos jogos de hoje e de amanhã. Momento do Esporte, aqui você vê tudo aquilo que você quer ver de esporte. Tchau, tchau, até sexta.